Estamos aguardando a chegada ao vivo do público. Estamos ao vivo, já chegando daqui a pouco o presidente da FEDERARROZ, Alexandre Velho, estará conosco aqui para essa nova live, agora destacando o agronegócio como com os debates sobre o agronegócio. Então a gente continua aqui no aguardo, né, do presidente. Ele já está em seguida conectando com a gente, só explicando para vocês então que já estão conosco a dinâmica dessas lives, né? O AgriFact Live Series, que estreou ontem, justamente com o jornalista Alex Soares, terá todas as segundas e quartas-feiras uma live sobre comunicação, especialmente no meio rural. Já nas terças e quintas, as lives são sobre o agronegócio, com dirigentes do setor, participantes de entidades, de empresas falando sobre o mercado, questões técnicas. A gente também já tem também nas sextas-feiras a questão também do pessoal também sobre a questão de cultura, né? O presidente já está aqui disponível, vamos chamá-lo então para essa conversa. Para que integre com a gente aqui essa conversa, o presidente Alexandre Velho já vai entrar conosco aqui, está aguardando. De repente já está conectado conosco, presidente Alexandre Velho, presidente da FEDERARROZ, prazer tê-lo conosco aqui nessa nossa série de lives que a AgriFact vem promovendo aí durante esse período aí da pandemia, né? Presidente, está me ouvindo? Sim, Nestor, estou te ouvindo. Tudo bem? Tranquilo. Boa tarde. Boa tarde, presidente. O pessoal vem entrando aqui, lembrando, quem quiser mandar alguma dúvida, alguma questão, pode mandar, então, para nós aqui, que a gente vai, na medida do possível, transmitir aqui ao presidente, né? A gente está explicando, presidente, dessa questão dessas inovações, né, das lives que estão surgindo a partir de agora, aqui, principalmente nesse momento de isolamento social, e a gente está aqui, né, estreando esse espaço contigo, um prazer estar contigo aqui para falar um pouco mais sobre todas as questões relacionadas ao setor arrozeiro, né? Com certeza, Nestor. O sinal está um pouquinho prejudicado, não escutei todo o teu comentário, mas eu vi que tu estavas falando com o Alex e todas as questões que envolve aí este momento e o que influencia, né, no nosso setor do arroz aí, do agronegócio. Perfeito. Presidente, também vou falar um pouquinho mais alto aqui para ver se a gente consegue também fazer essa comunicação, que sabe que é mesmo dentro das tecnologias, às vezes elas têm esses pequenos problemas, né? Mas, presidente, em primeiro lugar, falar um pouco aí sobre todo esse cenário, né, do setor arrozeiro nesse momento. A gente tem chegando aí numa reta final de colheita, né? E como é que a FEDERARROZ está avaliando todo esse ciclo? Bom, Nestor, estamos nos aproximando aí do final da colheita. Nós devemos ter hoje 95% da área colhida já no estado, uma produtividade boa, até acima do inicialmente esperado, em função que nós acabamos plantando parte da área aí fora da melhor época. Nós tivemos um período reprodutivo da planta excepcional. Os meses de janeiro e fevereiro, nós tivemos uma incidência aí muito grande de luz solar, até em função da seca que nós tivemos, que prejudicou tanto a soja, mas no caso do arroz, nós tivemos aí um período reprodutivo muito bom. Então, estamos com uma produtividade média no estado próxima de 8 mil quilos, deveremos fechar acima um pouco de 8 mil quilos, e isso, na verdade, é uma boa produtividade. Esse ano também um ano totalmente diferente com relação ao mercado. O mercado acabou reagindo aí em plena colheita, mas isso se deve a vários fatores, né?
principalmente uma conjuntura internacional. A questão do Covid-19 acabou precipitando uma mudança de patamar que nós já prevíamos no ano passado. Em outubro do ano passado, nós largamos uma nota dizendo que o arroz iria necessariamente ter uma mudança de patamar, e esta mudança de patamar ela ocorreu então na colheita, em função principalmente aí de um ajuste na área. Nós viemos diminuindo a área de arroz no Brasil ano a ano, em função da baixa rentabilidade do setor. A Federarroz corajosamente vem falando nisso, né? Que o produtor ele tem que plantar em áreas realmente muito produtivas, ter uma rotação de culturas na medida do possível, para que com isso ele aumente a sua produtividade e tenha uma diminuição de custos. E com relação à questão de mercado, o câmbio alto, principalmente, que acabou se mantendo em patamares acima de R$ 5, trouxe uma paridade mais elevada com relação ao Mercosul, principalmente, e a conjuntura internacional com uma atitude aí de diversos países exportadores, tradicionalmente exportadores, como posso citar a China, a Índia, que são grandes países aí exportadores de arroz, acabaram tendo uma outra atitude, segurando as suas exportações, a fim de garantir a segurança alimentar da sua população. Então, esta mudança de atitude no mercado internacional do arroz, esta elevação do câmbio e também uma mudança de postura por parte do consumidor, que acabou, então, em função da necessidade de se ficar em quarentena, né, dentro das suas residências, acabou comprando uma quantidade bem maior de produtos não perecíveis, que obviamente aí o arroz se inclui, e o arroz teve uma demanda muito forte, em plena colheita, pegando o varejo desabastecido. Então o varejo teve que realmente fazer uma posição de compra bem maior durante a colheita. Pois é, presidente, isso, né, todo esse cenário a gente já vem trabalhando aí junto com a Federarroz, né, nessas divulgações, mostrando aí todo uma recuperação, né, como a gente falava de uma recuperação em relação a alguns temas, como falaste aí da questão da nota que foi divulgada juntamente com a FASU e com a FETAG, também, né, já vem sendo um momento bom para o arrozeiro dessa recuperação depois de tantos anos que também amargaram prejuízos, né? São muitos anos vendendo arroz aí abaixo do custo de produção total, né, Nestor? Eu tenho salientado isto nas minhas entrevistas, principalmente aí aos meios de comunicação do centro do país, e tenho dito que há, na verdade, uma recuperação. Nós precisamos ter preços bem acima aí do que nós vínhamos trabalhando, principalmente nos 3 últimos anos, e este é o primeiro ano, então, que o arroz, o custo de produção total. Como eu já comentei antes, o arroz vem com problemas de rentabilidade, é um setor fundamental para o Brasil, em função aí da segurança alimentar, e o Rio Grande do Sul, que responde por mais de 70%, nós já plantamos aí 1.200.000 hectares de arroz no estado, e hoje, esta safra de 2 anos, então, 934 mil. Isso mostra realmente que o arroz vem com muitos problemas estruturais. Nós temos que mexer em muitas questões estruturais no arroz, que estão diretamente ligadas a um custo muito alto, e a maneira que o produtor tem, dentro da porteira, de fazer a sua parte, estes custos, é realmente tendo um sistema de produção
que nós tanto falamos na Fedelarroz, que é, na medida do possível, ter, então, a pecuária e também um pouco de soja nas propriedades. É claro que quando se fala em soja, nós tivemos muitos problemas e alguns produtores ainda seguem colhendo as suas áreas com médias realmente muito baixas. Nós temos necessariamente, quando falamos na soja, que falar em irrigação. Então, este sistema de produção, ele tem que ter uma segurança maior para nós podermos, então, termos a soja e a pecuária junto no sistema. Certo, presidente. Até já tem uma pergunta que o próprio Alex, que foi o participante de ontem, né, perguntando sobre os números de produtividade reais esse ano e onde, em que intensidade a seca aí afetou, né, as lavouras. A gente sabe que até Na verdade, o arroz ele não teve, né, um grande prejuízo, mas como a gente vem trabalhando, inclusive nas últimas aberturas da colheita, com o tema da diversificação, com a questão aí da soja, pecuária, né, que falaste agora, a gente tem visto que que também foi muito afetado essas áreas, né, na metade sul. Com certeza. Não, a questão da produtividade que o Alex falou, como eu comentei, realmente nós temos uma produtividade acima do esperado em função desta luminosidade que nós tivemos muito boa lá no verão, né, ali em janeiro e fevereiro, que é quando define, então, a produtividade do arroz, porque ali nós estamos no período reprodutivo da planta. Então, esta mesma seca que atrapalhou a soja acabou favorecendo o arroz. A falta de água no arroz, ela foi em locais específicos, e então os problemas foram pontuais. Nós não podemos dizer que a falta de água prejudicou enormemente aí a cultura do arroz. Percentualmente falando, nós não tivemos um decréscimo aí na produção em função de falta d'água. Tivemos sim alguns problemas específicos, alguns problemas pontuais, mas a seca ela muito mais ajudou o arroz do que realmente prejudicou. Certo, presidente. E o que a gente também pode falar, assim, né, falando em termos de estiagem, né, até a Fedelarroz participou juntamente com outras entidades aí de medidas que foram tomadas em relação ao assunto. Como é que viu essas medidas? As medidas foram aí suficientes para os produtores? Bom, nós participamos de algumas reuniões importantes sobre este tema, em conjunto com a Farsul, com a FETAG também, a ministra Tereza, o Rogério Boelri, que é do Ministério da Economia, também o Eduardo Sampaio, que é o secretário de Política Agrícola, e buscamos que realmente o problema da seca afetou muitos municípios do Rio Grande do Sul. Nós tivemos uma quebra muito expressiva, inclusive numa quebra de aproximadamente 50% na safra de soja no estado. Então, realmente, isso trouxe um impacto muito grande. A partir disto, nós estamos buscando soluções. Tivemos aí, por parte do governo, o anúncio da resolução 4802 e a 4801, que fala, então, da questão da seca. A possibilidade que eles têm de jogar, então, e parcelar em até 7 anos os financiamentos aí de soja, e também, com relação aos investimentos, nós temos a possibilidade de jogar a parcela do investimento deste ano para o final do contrato. Então, são medidas que nós esperamos que possam realmente terem efetividade para que nós possamos, então, trazer um alívio a estes produtores que realmente estão passando por muitas dificuldades pelos grandes problemas que nós temos aí com relação à soja no estado. Presidente, outra atuação que a Fedelarroz teve nesse momento importante, né, como sempre tem trazido, né, esses temas importantes para o setor rural, especificamente mais para o setor arrozeiro, é a questão aí de buscar, né, garantir... Está cortando a mensagem.
Oi, presidente, deu uma interrupção? Está me ouvindo agora, presidente? De novo. Agora sim, agora Ah. sim. Sobre a questão, principalmente, aí, né, da garantia do transporte, né? A Federarroz fez essa manifestação em abril, junto ao Ministério da Agricultura, para que pudesse garantir, né, nesse momento. Como é que foi esse retorno, esse trabalho? O que a gente pode falar um pouco sobre isso, presidente? Bom, nós fizemos um ofício ali no mês de março, ainda final de março, começo de abril, quando estourou realmente o problema do Covid, nós tivemos, consequentemente, uma diminuição muito grande no transporte de mercadorias, principalmente aí nos grandes centros, e o retorno dos caminhões dos grandes centros, como Rio, São Paulo, Minas, para o Rio Grande do Sul, diminuiu muito este retorno em função do transporte aí de mercadorias. Mediante isto, nós tivemos consequentemente, um aumento até do valor do frete, muitos motoristas aguardando cargas para retornar ao sul e, consequentemente, após o retorno, poder então voltar carregado com arroz para estes grandes centros. Isto motivou ao Ministério dos Transportes, mostrando que nós estávamos com dificuldade, não pela falta de caminhões, mas pela diminuição da disponibilidade do número de caminhões. Então, enviamos um ofício ao Ministério dos Transportes, solicitando, inclusive, que se isentasse da tarifa os caminhões vazios, para que estes caminhões retornassem, então, ao estado do Rio Grande do Sul para carregar arroz. Isso nos trouxe realmente preocupação e nós, então, assinamos uma nota, apoiando, inclusive, uma nota da AB Arroz de sentido. Certo, presidente. Acho que foi uma medida importante, né, até para garantir esse abastecimento. Acho que o trabalho que a Federarroz, junto com as outras entidades, vem realizando, né? E a gente tem visto, né, sempre nesses anos todos que a gente vem acompanhando o trabalho da Federarroz, né, nas diversas pautas, diversas lutas que a entidade vem, né, desde o presidente Henrique Dornelles, agora na sua gestão, em buscar, né, essas melhorias e esse momento para o setor arrozeiro, né? O que a gente pode destacar, especialmente aqui para o Rio Grande do Sul, a gente tinha uma série de alguns tripés de pautas, né, como o próprio Porto, que teve na abertura da colheita do arroz uma conquista importante, o próprio IRGA e também a questão do ICMS, né, que eram as três pilares dessa pauta estadual, né? Sim. A pauta da exportação ela é permanente na Federarroz. Nós tivemos muitos avanços neste sentido. Lá na própria abertura da colheita, fizemos um painel junto com o deputado Alceu Moreira e também o presidente da Farsul, Gedeão Pereira. Falamos, então, da importância da abertura de novos mercados para o arroz brasileiro. Estes novos mercados, eles trazem sustentação aos preços do mercado interno, é muito importante para trazer um ajuste aí na oferta, não ter excessiva, e sempre que encosta um navio no porto, realmente traz uma mudança de patamar de valor diretamente aí ao produtor. Então, sempre estamos orientando nós que busquem também a exportação. Nós temos que manter os mercados que nós temos para o arroz brasileiro abastecido e principalmente atender os novos mercados, como o mercado do México, que nós tivemos uma excelente notícia aí semana passada, depois de muito tempo aguardando uma solução definitiva com relação ao expurgo que o México exigia até então com brometo de metila, nós conseguimos então superar esta necessidade mexicana e eles acabaram abrindo mão não só do expurgo aqui no Brasil com o brometo,
mas também eliminaram a necessidade aí com relação a 3 pragas que estavam previstas inicialmente. Então, isto realmente é uma notícia que traz um otimismo muito grande ao mercado, pela importância e pelo tamanho do mercado mexicano. É um mercado que importa em torno de 800 a 1 milhão de toneladas por ano, principalmente aí atendido pelos Estados Unidos. E como nós tivemos no ano passado uma diminuição da safra americana, e este ano também nós tivemos agora, no pico da entre-safra americana, em função do problema do Covid, nós tivemos uma mudança de postura do consumidor americano e eles acabaram não tendo condições de atender a muitos mercados da América Central e também não tiveram condições de atender aí a necessidade que o México tem pelo grande volume que o México necessita de arroz. Então, eu espero realmente que o México, nos próximos dias, nós consigamos enviar uma quantidade considerável de arroz com casca, aproveitando, então, o período da entre-safra nos Estados Unidos e aproveitando principalmente a paridade aí de preços, que está alta em função do câmbio, que está elevado, e ao patamar do preço no mercado internacional do arroz. Então, o México realmente é uma grande notícia. Eu vinha comentando, Nestor, que o México parecia uma novela mexicana, porque nós vínhamos falando do México já há 2 anos, mas os negócios não aconteciam realmente. Tivemos um embarque o ano passado de um volume pequeno de arroz beneficiado e precisamos, na verdade, mandar arroz com casca também para o México. A questão da exportação também tem algumas notícias com relação à Costa Rica. Estamos por viabilizar alguns negócios aí com a Costa Rica, porque nós não podemos, Nestor, ficar na dependência na exportação do arroz. Não podemos ficar na dependência somente de países muito instáveis politicamente, como é o caso da Venezuela e também de Cuba, que são tradicionalmente países importadores do arroz brasileiro. Então, temos a necessidade de abertura de novos mercados e eu espero que esta abertura, vamos continuar na Federarroz muito focados na questão da exportação, que nos traz aí um parâmetro melhor para o mercado interno e nos diminui um pouco a oferta excessiva que muitas vezes ocorre no mercado interno. Até o Alex aqui novamente fez um contato aqui, perguntou aqui uma quantidade estimada de compras, né, do México para o Brasil. Se a gente tem alguma ideia disso? Olha, é difícil estimar uma quantidade, mas eu espero que o Brasil, dessas 800 mil que o México importa, eu espero que o Brasil exporte para o México esse ano pelo menos aí 250, 300 mil, o máximo possível, para que a gente possa, então, mostrar aos mexicanos a qualidade do nosso arroz. O nosso arroz ele é muito superior em qualidade com relação ao arroz americano, e eu tenho convicção que nós, conseguindo entrar com força no mercado mexicano, o próprio povo mexicano vai pedir pelo arroz brasileiro, pela qualidade que o arroz produzido aqui possui. Presidente, tem chegado aqui bastante gente perguntando aqui, né? Até o perfil Cerro do Tigre. Expectativa diária e demanda de mercado para esse ano. E o Valente, nosso amigo Valente, perguntando aí como é que também pode se trabalhar com os produtores sobre a questão aí de aumento de área também, né? Com certeza. Eu tenho dito que a área, o produtor tem que fazer uma racionalização das suas áreas. Nós temos que necessariamente, para sermos viáveis no arroz, existe um ponto de equilíbrio médio. Este ponto de equilíbrio é de pelo menos 160 sacos por hectare limpo e seco. O que eu estou querendo dizer com isso?
aquele produtor que produz menos de 160 por hectare limpo e seco, ele não adianta vender arroz a R$ 50. Então, realmente, o arroz tem um custo muito alto. Nós também não sabemos como é que vai ficar os insumos para esta próxima safra. Nós podemos ter um aumento do custo de produção em função deste dólar no patamar que está e a incidência que tem o dólar sobre muitos insumos aí da lavoura de arroz, como, por exemplo, os fertilizantes. Então, eu tenho dito aos produtores que nós temos que ter uma gestão muito forte dos nossos negócios, nós temos que ter na ponta do lápis o nosso custo de produção e realmente plantar onde nós temos, então, condições de altas produtividades e, consequentemente, um custo menor. Então, a área, eu não penso que deverá aumentar consideravelmente, mesmo com este patamar de preços, em função das dificuldades que muitos produtores têm, principalmente aí por muitos problemas de endividamentos não resolvidos ainda. As soluções que nós tivemos com relação ao endividamento no ano passado, elas não tiveram efetividade, muitos produtores não conseguiram acessar as linhas disponíveis através do BNDES, do Fundo de Garantia também, e isso tem sido dito aí ao Ministério da Agricultura, a necessidade de nós resolvermos um passivo não resolvido. Então, em função desta dificuldade financeira de muitos produtores, da dificuldade de acesso a crédito, principalmente pela seletividade hoje do crédito oficial, nós temos somente de 20% a 30% dos produtores de arroz que têm acesso ao crédito oficial. Eu penso que todos estes fatores vão trazer uma dificuldade muito grande aí para que o produtor possa aumentar a área. E o resultado, Nestor, eles não está no aumento de área, ele está no ganho de produtividade na mesma área. Então, a maioria dos produtores, na verdade, na medida do possível, tem que ou fazer um preparo de verão em parte da área, ou tentar plantar um pouco de soja, obviamente que buscando aí sistemas que tragam mais segurança a essa soja, como a cobertura vegetal, né, as pastagens de aveia, de azevém e também de trevo persa que tem sido usado. Esta cobertura vegetal, ela não deixa de ser também um seguro para esta soja. E junto com a cobertura vegetal, buscar então ter um sistema de irrigação. A irrigação, tu pode ter 3 tipos de irrigação na soja hoje. Tu pode ter, obviamente, o pivô, que é a mais segura, mas também é a mais cara, né? Tu pode ter o canhão, que se usa também na soja, e alguns produtores, inclusive aqui no litoral, estão fazendo, inclusive, irrigação na soja por inundação. Claro que isto não é uma receita de bolo. Eu não estou dizendo aqui que todo produtor tem que irrigar soja por inundação. É muito técnico, mas eu estou dizendo que dentro de alguns parâmetros técnicos, com muito planejamento, é possível fazer com bons resultados. Resultados aí de 10 a 20 sacos a mais, onde se tem a irrigação, comparativamente aí com aonde não tem. Então, este sistema de produção ele vai continuar, inclusive na próxima abertura da colheita, nós devemos continuar tendo um título que vai neste sentido, né? Os novos rumos aí do sistema de produção, para onde nós iremos, mas eu tenho certeza que nós continuaremos buscando alternativas para a metade sul do estado, tanto de grãos para a metade sul, como também aí de espécies vegetais, de forrageiras, para te trazer então um ganho com relação à fertilidade de solo, diminuição de plantas invasoras resistentes, em função também do uso aí de outros produtos com outros princípios ativos. E quando tu coloca
a cobertura vegetal no sistema e tem todo esse ganho de fertilidade, tu acaba trazendo também com ganhos muito bons a pecuária no sistema, que é uma maneira também do produtor ter mais segurança e mais alternativas de renda aí, saindo da monocultura. Presidente, só para dizer, o Cerro do Tigre, na verdade, é o Ivo Melo, que está ali, está participando aqui por esse perfil. Só mais duas perguntas, presidente, até antes de a gente encerrar. Primeira vem do Charles da Silva Bueno, expectativa de exportação de arroz para 2020. Olha, a expectativa inicial é de 1 milhão a 1 milhão e 200 mil toneladas. Claro que isso vai ter, ainda tem a dependência de alguns fatores, como a manutenção do câmbio em patamares próximos aí de R$ 5, mas eu penso que a exportação esse ano ela tem tudo, pelo valor até do mercado internacional do arroz, ela tem tudo para se manter aí acima de 1 milhão de toneladas. Nós não temos problemas de abastecimento este ano no mercado interno, em função também de uma boa safra no Rio Grande do Sul. Tivemos aí o anúncio por parte do IRGA de uma safra que vai girar entre 7 milhões e 700, 7 milhões e 800 no Rio Grande do Sul, então uma safra acima da inicialmente projetada. Então está garantido o abastecimento do mercado interno e nós necessariamente temos que continuar com esta exportação e trazendo aí aos produtores as informações relativas à exportação para então trazer uma regularidade de preços, um patamar melhor de preços no mercado interno. Presidente, para a gente encerrar então uma última pergunta aqui, depois também umas considerações finais. O nosso Luiz Carlos Machado, né, perguntando aí a posição da Federarroz sobre seguro rural e aumento da subvenção. A Federarroz participa, inclusive, da Câmara lá em Brasília, né, que discute esse tema. Com certeza. Isso é um tema muito importante, foi muito bem colocado aí pelo Luiz, que é um parceiro da Federarroz, representa o litoral e Santo Antônio da Patrulha, através lá da Associação de Santo Antônio. O tema do seguro, ele é muito importante. Nós temos uma questão cultural também aí, Nestor, porque muitos produtores, e eu cito o exemplo, inclusive, de Santa Catarina, onde o produtor, mais de 70% dos produtores em Santa Catarina, mesmo não tendo financiamento bancário, acabam fazendo o seguro. E este ano nós tivemos um exemplo muito claro aqui no estado, porque nós tivemos um problema muito sério com relação à soja, e aquele produtor que fez o seguro, ele foi amparado, de certa forma, por este seguro. Então, a questão do seguro, ela continua na pauta da Federarroz, como tu bem falaste, nós fazemos parte da Câmara de Crédito, Seguro e Comercialização, lá em Brasília. Federarroz é a única entidade do Rio Grande do Sul que faz parte desta Câmara, e nós temos que necessariamente continuar evoluindo o seguro. Temos um sonho de ter no Brasil e no Rio Grande do Sul, principalmente, um seguro renda para o arroz, e este seguro do arroz ele vem evoluindo. Nós tínhamos outro modelo de indenização, já melhoramos o percentual indenizado, adequamos as produtividades por faixa de produtividade por região. Estamos avançando nesse quesito da produtividade por região, olhando especificamente cada produtor. Então, aquele produtor que tem um sistema de produção, ele realmente tem um outro nível de produtividade, e isto deve ser considerado pelas corretoras e pelas seguradoras. Então, o tema do seguro ele é fundamental e ele pode nos diminuir e muito os problemas aí com endividamento e toda essa dificuldade que nós temos em resolver esta questão, nós tendo um seguro mais eficiente no Brasil. Então, até uma última questão aqui depois dessa, a gente não fecha o próprio Valente aqui, né? Sobre a opinião sobre o milho na rotação com arroz dentro desse sistema, né? O milho também tem a sua parcela de importância.
E eu penso que nesta intensificação que nós buscamos, inclusive na última abertura, o tema era esse, né? De intensificação para a sustentabilidade. Então, esta intensificação e o uso do próprio pivô para irrigação, inclusive de arroz, que está sendo usado com sucesso e com redução de custos, o pivô está sendo usado para irrigar arroz na fronteira oeste. Quando tu tem o pivô no sistema, tu pode então ter a soja embaixo deste pivô e também, por que não, o milho. Então, o milho é mais uma ferramenta que o produtor tem, mas necessariamente nós temos que ter uma segurança para trazer o milho junto no sistema. Presidente, então só para a gente finalizar, acho que tem uma ação que foi muito bonita, né, que a gente divulgou em início de abril, sobre como o setor arrozeiro tem ajudado, né, as comunidades locais nesse momento aí da pandemia do coronavírus, né, mostrando, acho que a importância tanto do setor como das suas associações dentro das comunidades regionais, né. Um comentário rápido aí sobre esse apoio, né, que as associações têm dado às suas comunidades, né? É fundamental, não poderia ser diferente, né, Nestor? Esta consciência aí que os produtores demonstraram, a Fedelarroz acabou também participando muito ativamente deste processo. Várias associações, como Santa Vitória, Camaquã, lá Alegrete, Uruguaiana, participaram aí ativamente com contribuições. É fundamental esta solidariedade num momento tão difícil, onde parte da população, inclusive, estava com problema de acesso à comida, realmente muitas pessoas passando fome. Então, a Fedelarroz, ela realmente ela se empenhou em falar com a indústria e tivemos aí a participação de algumas indústrias doando alimentos, doando arroz, inclusive na Grande Porto Alegre nós indicamos algumas instituições de caridade para distribuir arroz e não poderia ser diferente aí esta solidariedade neste momento tão difícil de uma crise tão aguda conforme nós estamos vivendo. Presidente Alexandre Velho, presidente da Fedelarroz, muito obrigado por essa participação, pela disponibilidade de estar aqui conversando conosco, com o público também que interagiu e mandou muitas perguntas, e para nós todos da AgroEffective é um orgulho e um prazer, né, estar contando essa história da Fedelarroz, do seu trabalho, da sua luta de todo o setor arrozeiro. Muito obrigado, Nestor, e parabéns a ti e a tua equipe pela excelente cobertura que fazes aí, divulgando as ações da Fedelarroz. Nós precisamos de uma união de forças cada vez maior das entidades. Estamos trabalhando em conjunto cada vez mais com a Farsul e com a FETAG. As questões do arroz, a maioria das questões que realmente impactam no nosso custo, elas são estruturais e nós precisamos desta união de forças das entidades, da parceria, principalmente aí que nós temos com o Antônio da Luz, na parte econômica, que nos dá um assessoramento muito importante para que nós possamos, então, levar adiante os pleitos do setor arrozeiro, um setor fundamental para a economia do Rio Grande do Sul. Nós temos mais de 140 municípios no estado que dependem na sua economia do arroz. Nós temos um número de empregos diretos pela cadeia orizícola que impacta em muito no estado, na própria economia dos municípios e na arrecadação aí das prefeituras. Então, realmente, o arroz ele é muito importante para o estado do Rio Grande do Sul, vai continuar sendo importante para o Brasil em função das características que nós temos aqui no estado, principalmente de clima, e isso nos traz aí uma responsabilidade muito grande para nós levarmos adiante estes pleitos, mostrarmos cada vez mais a importância dessa cultura, termos dignidade por parte destes produtores e suas famílias que se dedicam de sol a sol para levar adiante aí esta atividade fundamental para garantir a segurança alimentar aí do povo brasileiro. Muito obrigado, Nestor. Certo, presidente. Só lembrando o público que a partir das 9 da noite também vai ter essa reprise
desses vídeos estarão disponíveis também no YouTube e no Facebook. E amanhã, às 5 da tarde, voltamos para a área da comunicação para falar com o Fagner Almeida, fotógrafo, que tem como especialidade aí a raça crioula. Obrigado a todos que estiveram conosco e até mais. Tchau, tchau. Tchau.